nossa série de mensagens sobre o pecado, ela não é para a gente agora tomar cuidado, porque a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus, essa é uma expressão que eu vou, uma ilustração que eu vou usar sempre. Ilustração não, uma palavra, um texto da Bíblia. Que Jesus, ele diz assim, que é para andar no caminho. E quando se diz andar no caminho, o que se entende? No centro. Não, verdade, não é? No centro. Então, o que acontece? À beira do caminho é um perigo você cair no abismo. Mas se você estiver na beira do caminho e você mudar para outra beira, também você continua correndo o risco de ir para o abismo. E é o que o diabo costuma fazer, né? Porque o diabo, para levar a pessoa direto para o mato, se for uma pessoa mais ou menos está com vontade de mudar de vida, ele não consegue, né? Levar direto para o mato, eu diria, é levar direto para o bar, direto para a prostituição, ele não consegue. Então ele vai ganhando por ponto, em vez de ir por nocaute, ele vai por ponto. Levar ela para o mundão logo de cara eu não consigo, então vamos botar ela na beira do caminho, que ela estando na beira do caminho, logo logo ela acaba caindo, né? Então o que significa isso? Significa o seguinte, que nós não podemos pegar uma linha de que não, o pecado né, se pecar você vai para o inferno e você vai ter que ir pelas obras, tipo assim, como se pelas obras, pela sua bondade você fosse salvo. Esse é uma beira do caminho. Essa é uma beira do caminho. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, pela fé. Agora, aí a outra beira do caminho é o seguinte: é fé? Então, pecado também não tem problema. Se pecar, entendeu? Não tem problema. Deus, eu posso ir para a igreja e posso também ser um crente meio fajuto, que não tem problema, porque Deus é o Deus de graça. Então, essa é a outra beira do caminho. Nós não podemos nunca nos esquecer que a salvação é obra exclusivamente de Cristo, lá na cruz do Calvário, e nós somos salvos pela graça, pela fé, pela fé. Porém, a fé, aqueles que são salvos pela fé vão fugir do pecado, vão andar em santidade, porque a fé que não tem obras, ela é morta, sozinha ela é morta. Vamos lá. Na dispensação da lei, tinha que cumprir a lei para ser salvo, né? Ou pelo menos era assim que pensava, né, os intérpretes da lei, né? Agora, e realmente, por isso que não existia salvação, porque na lei não há salvação, porque ninguém consegue cumprir a lei. Só Jesus conseguiu cumprir a lei, porque ele era Deus e ele foi concebido do Espírito Santo, ele não tinha a natureza pecaminosa. Quem nasceu da natureza pecaminosa não tem como cumprir a lei. Você tem uma natureza dentro de você que vai puxar sempre para o outro lado, como é que você vai cumprir a lei? Você não consegue. Então, eu expliquei bem aqui que a lei, na verdade, ela não veio, a princípio ela não veio para salvar, mas a lei, ela é uma parte da estratégia de salvação. Porém, não é ela em si. Na lei em si não há salvação, mas a lei faz parte da estratégia de salvação. Porque a lei, ela é o diagnóstico. A nossa vida, o pecado, vamos comparar o pecado com uma enfermidade. O pecado até, num certo sentido, é uma enfermidade, né? Então, o pecado é a doença. E a lei é o diagnóstico. E Jesus Cristo é o remédio. Prestou atenção? Então, o diagnóstico, ele faz parte do processo da cura. Faz ou não faz? Sem o diagnóstico, não há remédio. Primeiro que você nem vai tomar o remédio. Se for tomar também, você não sabe que tipo de remédio tomar, né? Então, como é que eu vou saber que é não cobiçar? Como é que eu vou saber que é pecado cobiçar as coisas dos outros, se a lei não dissesse não cobiçarás? Então, a lei é o diagnóstico. Então, pela lei, ninguém pode ser salvo por cumprir a lei, mas a lei faz parte desse processo. Ela faz parte. Então, na dispensação da lei, eles acreditavam que precisasse cumprir a lei para ser salvo. Por isso, ninguém era salvo, né? Embora precisamos explicar que no tempo da lei, aquelas pessoas que foram, assim, Abraão, Moisés, aquele povo todo, eles foram salvos. Mas eles não foram salvos pela lei. Eles foram salvos pelo sangue de Jesus.
Ah, pastor, mas Jesus não tinha vindo ainda. Mas eles foram salvos e eles creram num Jesus que viria e morreria na cruz por eles. Nós cremos num Jesus que já veio. A diferença é só essa. A mesma cruz que salvou a mim e a você, salvou Abraão, Moisés, Isaac, Jacó. É a mesma cruz. Só que eles creram num Jesus. Irmão, eu não sei, mas precisava ter mais fé, né? E nós cremos num Jesus que já veio. Eles ainda tinham que crer num Jesus que ainda ia vir, ainda ia morrer ainda. Que coisa, né? Mas aí, agora, então na dispensação da lei tinha que cumprir a lei para ser salvo. Agora cumpro a lei porque amo a Deus e aos irmãos. Entendeu? E o verdadeiro amor é aquele que cumpre a lei. O amor da Bíblia, o verdadeiro amor, é aquele que cumpre a lei. Porque a pessoa fala assim, não, agora é o amor, agora esquece esse negócio de lei, isso aí lei é do Velho Testamento, esse negócio aí não tem nada a ver, agora é o amor. Mas só que é o seguinte, o verdadeiro amor é aquele que cumpre a lei. O amor que não cumpre a lei, esse não é o verdadeiro amor. O amor que não cumpre a lei é aquele amor que é o seguinte, o cara se apaixona pela mulher do outro, que tem lá uma meia dúzia de filhos, né? E fala assim, não, mas eu amo, eu tenho direito de ser feliz, eu amo, e aí rouba a mulher do outro, e deixa o outro ou a outra com a meia dúzia de filho, ou que seja um só, ou que seja dois, que seja lá, né? Então, mas esse não é o amor da Bíblia, esse é o amor que não cumpre a lei, e o amor que não cumpre a lei é um amor, não é amor. O amor da Bíblia, o amor verdadeiro, ele cumpre a lei, porque olha o que diz o texto aqui. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, nós não temos que cumprir a lei para ser salvo, mas nós fomos chamados para cumprir a lei, sim. Só nós não temos que cumprir a lei para ser salvo, se fosse já estava frito, ninguém ia ser salvo também. Mas nós temos que cumprir a lei, sim. E eu vou falar mais para você, o crente fiel cumpre a lei, eu cumpro a lei, entendeu? Mas cumprir a lei, o que é? Cumprir a lei é você acertar tudo? Não. Não. Cumprir a lei é você procurar seguir os mandamentos, obedecer os mandamentos, seguir a lei. Na hora que você errar, se arrepender, pedir o perdão. Se você fizer isso, você está cumprindo a lei. Porque o que acontece é o seguinte, aquele erro que você cometeu, que você se arrependeu, ele já foi riscado. Então, se o diabo hoje for acusar Deus, chega lá e falar para Deus assim, Senhor, aquele teu servo lá, Valmir, ele não está cumprindo a lei, não. Olha, eu tenho uma lista aqui das coisas que ele fez errado. Entendeu? Você viu? Mas aí o que o advogado, que é Jesus, vai falar? Não, ele está cumprindo sim. Essa lista que você fez aí, ele se arrependeu de todas elas. E olha, ele se arrependeu e está lutando. Então, essa lista aqui, essa lista que você tem aí na minha contagem aqui, não está tudo em branco aqui. Porque aquilo que nós, até depois vou chegar nesse ponto aí, eu vou explicar melhor. Que quando nós chegar diante de Deus, aquele pecado que você se arrependeu, a hora que puxar a lista lá, não vai aparecer nenhum, vai estar tudo em branco. Entendeu? Agora, aquele pecado que você não se arrependeu, o céu, a terra, os planetas, os anjos, o inferno, todo mundo vai ficar sabendo. Viu? Isso aí que vai pegar. Esse negócio aí é que vai pegar, viu? Aquele pensamento maligno lá, que não se arrependeu, todo mundo vai ficar sabendo. Por isso que não adianta levantar muito o topete aqui não, irmãos. O negócio vai ser feio. Entendeu? Mas olha aqui o amor. Olha o que é o amor. Mateus 22, de 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Mandamento da lei. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quer dizer, quem ama a Deus em primeiro lugar, e é o teu próximo como a ti mesmo, ele está cumprindo a lei plenamente. Por quê? Bom, se eu amo a Deus em primeiro lugar, primeiro, eu não vou botar o trabalho em primeiro lugar. Segundo, eu não vou botar o passeio da praia em primeiro lugar. Não vou botar a escola em primeiro lugar. Não vou botar a faculdade em primeiro lugar.
E se eu amo a Deus em primeiro lugar, eu não vou botar idolatria, eu não vou comprar rosa ungida. Quem ama a Deus em primeiro lugar vai comprar rosa ungida? Para botar na porta? Quem ama a Deus em primeiro lugar vai comprar o tapete de fogo? Quem ama a Deus em primeiro lugar vai querer vender rosa ungida para arrecadar dinheiro? Não vai. E quem ama a Deus em primeiro lugar também nem vai comprar aquela rosa ungida, porque ele já sabe que ali ele não ama, né? E quem ama o próximo como a si mesmo não vai cobiçar nada do próximo. E quem ama o próximo como a si mesmo não vai matar, não vai roubar, não vai coisa, ele vai cumprir os mandamentos. Então, amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, você está cumprindo toda a lei. É bom lembrar aqui que é o seguinte, quando a gente fala em lei de Deus, a gente pensa logo nos 10 mandamentos. Tudo bem, não está errado. Mas espera aí, a lei de Deus não é só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são os 10 ali que está sistematizado ali. 10 mandamentos ali e tal. Mas a Bíblia é cheia de mandamentos. O Novo Testamento está cheio de mandamentos. Tem centenas ou talvez até milhares. A Bíblia está cheia de mandamentos. Então, quando se fala em cumprir a lei, né, cumprir os mandamentos, na verdade é cumprir os ensinamentos da palavra toda. Podemos pensar cumprir a lei só como os 10 mandamentos. Ali são os principais, mas está cheio de mandamentos a Bíblia, no Velho e no Novo. Então, cumprir a lei é cumprir a palavra de Deus. Então, você vê que esse negócio que não precisa mais cumprir a lei é tão absurdo que é meio que, em outras palavras, é dizendo assim, não precisa mais obedecer muito a Bíblia, não. É quase que isso. É lógico que ninguém fala isso, nenhum cristão fala isso. Mas é quase que isso. Quase que isso. Porque quando se refere a obedecer os mandamentos, na verdade está meio que, na maioria das vezes, o contexto exceto em algum contexto que está se referindo a específica lei ali mesmo. Mas fora isso, geralmente está se referindo a obedecer a palavra de Deus de maneira geral. Então, Romanos 13:10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, o amor verdadeiro, ele não faz mal de nada, entendeu? Quem ama verdadeiramente, se ele fizer algum mal, foi sem querer e ele vai se arrepender. Então, mesmo ele não conseguindo ser perfeito, ele está cumprindo o amor, a lei. Você prestou atenção? Então, o ser humano pode cumprir a lei naquele sentido de ser perfeito, de não errar nenhuma coisa, não. Mas nesse sentido aqui, pode cumprir a lei, sim. O homem dá conta de cumprir a lei. Porque quem ama de verdade, se ele fizer alguma coisa que prejudicou o outro, ele não vai fazer de propósito, e ele vai se arrepender, e se possível, ele vai procurar ressarcir. Então, isso é cumprir a lei. Nesse sentido, é cumprir a lei. Marcos 12:33. E que amar a Deus de todo o seu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Isso aqui é importante, né? Porque você sabe, né? No Velho Testamento tinha aquele negócio de oferecer os holocaustos, né? E os sacrifícios. Então, mas isso, se não for feito por amor, também não vale nada. E é lógico que hoje a gente não precisa mais, não existe mais essa prática de holocausto, porque o holocausto, o sacrifício era para cobrir o pecado ali. E hoje, Jesus já morreu, já tirou o pecado. Então, hoje é só um coração contrito, arrependido, já vai receber o perdão. Não precisa do holocausto, não precisa do sacrifício. Nesse sentido aí não, do sacrifício. Mas o sacrifício, o princípio de você se sacrificar para Deus, para, sabe, deixar de ir comer uma pizza para vir para a igreja, deixar de dormir um pouquinho mais para vir para a igreja, deixar de assistir um jogo de futebol para vir para a igreja, irmãos, esse sacrifício não vai acabar nunca. O sacrifício que acabou é aquele dos holocaustos, esse aqui não vai acabar nunca. Então nós temos que nos sacrificar para Deus, sim. Porém, o sacrifício sem amor não vale de nada. Por isso que aqui diz, né, que o amor ao próximo excede a todos os holocaustos e a todos os sacrifícios. Ele excede, ele vai além. Não está nem dizendo que o sacrifício aqui é errado. Está dizendo que ele excede, ele é maior, ele é melhor. O amor ao próximo do que os sacrifícios. Mas isso não significa que é errado a gente sacrificar. Só não tem mais necessidade de fazer o sacrifício na forma do Velho Testamento, como é para cobrir o pecado. Mas o sacrifício não tem como. Irmãos, é um sacrifício, irmãos. A gente acordar de manhã cedo, vir para cá,
gente cansado, gente que trabalhou à noite. Às vezes é sacrifício, irmão. Não tem como, aliás, não tem como servir a Deus sem sacrifício, sem sacrificar. Ah, mas para mim não é sacrifício, é um prazer. Ah, sim, para mim também. Tudo bem, nesse sentido, lógico que eu tenho prazer dentro. A paz que eu tenho no coração compensa o sacrifício, mas tem sacrifício sim. É igual aquela história, né, que a criança não dá trabalho, a criança dá alegria. Mas essa é a maior mentira. Criança dá trabalho e dá muito. Agora, se você quer dizer que a alegria que ele dá é tão grande que compensa, que o trabalho fica leve, aí sim. Mas dizer que não dá trabalho, é brincadeira, né? Criança dá muito trabalho. Agora, a alegria que dá é tão compensadora que aquele trabalho fica gostoso, fica leve. Nesse sentido, sim. Gálatas 5, 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Olha aqui, ó. Vocês fossem chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa, irmãos. Então, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Os judeus, é lógico, além de cumprir a lei, eles tinham um monte de regrinhas, que eram regrinhas deles, na verdade, não tinha nada a ver com a lei. Eles, além da lei, eles inventaram um monte de, eles tinham um monte de regrinhas. E Tiago 1,25 diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, você vê, a lei é perfeita, lei da liberdade, é a lei da liberdade, é a lei da liberdade, então o povo confunde a lei da liberdade, não, agora não estamos na lei, agora é a lei da liberdade, você pode fazer o que você quiser, mas olha o que é a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aquele que ouve a lei, atento na lei perfeita, e nela não é negligente, e operoso, praticante que opera, e praticante da lei, ele será bem-aventurado em tudo que realizar. Então, quem não mata, não rouba, não deseja as coisas do outro, é honesto, é correto com as suas coisas, ele vai ser bem-sucedido no que ele realizar. Ele vai ser bem-sucedido. Por quê? Uma lógica que Deus vai ajudar. Mas também, não é que automaticamente você está indo para o caminho certo, você está indo para o que é correto, vai prosperar automaticamente. Vai prosperar automaticamente, porque quando você cumpre a lei, quando Deus ele nos dá as regras para serem seguidas, na verdade, ele está pensando no nosso bem. Ele está pensando, não, se ele fizer isso aqui, vai ser bom para ele. Então, fazendo, já vai automaticamente ser bom para nós. Vamos para o 11. Olha, não somos salvos por seguir a lei, mas quem é salvo, segue a lei de Deus. Prestou atenção? Nós não somos salvos por seguir a lei, mas nós somos salvos para seguir a lei. Então isso é tremendo. Olha Tiago 2,8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Fazeis bem. Tiago 2:17 e 22 diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas, alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Irmãos, olha que coisa tremenda. Não dá para dizer assim, não, eu tenho a fé, você tem as obras. Não dá. Não dá porque a fé e as obras não podem ficar uma com um e outra com outra. Ela tem que ficar, as duas têm que andar junto. E o que acontece? Eu gosto muito, muito do final desse texto aqui, o versículo 22. Mas vamos lá. Vamos por parte. O 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios crê. Então, fé, irmão. Não estou aqui desfazendo da fé, não. Fé é muito importante, né? Mas fé até o demônio tem. Até o demônio crê. Fé todo mundo, cada um tem a sua fé do seu jeito. Mas esta não é a fé bíblica. A fé bíblica é aquela que vem acompanhada de obras. A fé bíblica é aquela que obedece à palavra, é aquela que
né, tem prazer na lei do Senhor. Eu li na mensagem de sexta que, né, aqueles que são salvos, eles têm prazer na lei do Senhor. Porque como eu sei que Deus não fez a lei para me prejudicar, Ele fez a lei para o meu bem e ela é boa, então eu tenho prazer em cumprir a lei, eu tenho prazer em não matar, eu tenho prazer em não mentir, eu tenho prazer em não prostituir, eu tenho prazer, isso me alegra, eu tenho prazer em não enganar os outros, é uma coisa que me dá prazer. Prestou atenção? Agora as pessoas não têm prazer em cumprir a lei, querem se fugir da lei de tudo quanto é jeito. Não, esse negócio de lei, que isso, rapaz? Como assim? Então, ó, versículo 20. Quer, pois, ficar certo, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Quer dizer, quando que Abraão foi justificado? Quando a fé dele se tornou prática. Quando a fé dele se tornou real. Ele era o pai da fé, mas a fé dele se tornou real quando? Quando ele subiu no monte Moriá e levantou a espada lá, o anjo, não precisa, entendeu? Ali a fé dele se tornou real. Ali a gente observou que realmente Abraão tinha fé. Então a Bíblia não diz que é pelos frutos que você conhece a árvore, então não é pelas suas atitudes que você conhece, que você sabe quem tem fé e quem não tem. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Nós não somos salvos pela lei, mas quem é salvo tem prazer em obedecer à lei do Senhor. Ele tem prazer. Entendeu? Mas eu não tenho mais. Eu não tenho, não sei se tenho, mas eu tenho prazer. Eu quero obedecer à lei. Não. Se está na dúvida, eu também tenho uma certa dúvida, se precisa mesmo, não precisa, mas eu tenho prazer em obedecer à lei. A minha natureza mudou, eu agora sou do Senhor. O Senhor é bom, a lei é para o meu bem, e eu tenho prazer nela. Nem compensa ficar discutindo se tem ou não tem. Eu tenho prazer nela agora. Você está discutindo muito se tem ou se não tem, ou não converteu, ou de repente foi mal ensinado, né? Só ensinou errado, aí fica com aquele negócio, né? Versículo 22, então, que é o chave aqui, ó. Vês como a fé opera juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé de Abraão se consumou. Entendeu? Foi pelas obras que a fé se consumou. Eu falo sempre aqui da minha sogra. Minha sogra é uma benção. Minha sogra falava, meu genro querido, você é uma benção, você tem uma fé, eu gosto dessa fé que você tem. Você é uma bênção, você segue esse caminho mesmo aí que está certinho, viu? Aí você é um gênio maravilhoso. Eu também tenho essa fé que você tem aí, ela falava para mim. E não ia na igreja, e cigarrão na boca. Aí quando chegou um dia, já faz tempo isso, uns 12, 13 anos já. Ela tem 85, 86 agora. Ela tinha uns 70 e poucos, né, já, bem velhinha. Um dia ela falou, eu vou no impacto, meu genro, eu vou parar de fumar, vou mudar de vida. E foi e mudou de vida, até hoje. Nunca mais fumou. Então, você viu como até aí a fé dela era mentirosa. A partir daquele dia que ela falou, vou no impacto, aí a fé dela começou a valer. Agora, Provérbios 28, 9, irmãos. Irmãos, isso aqui, precisava ler esse versículo aqui para os crentes neopentecostais. Precisava ler esse versículo bem curtinho, olha. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Abominável é maldição. A oração é uma maldição, a oração da pessoa, Senhor da glória. Até a sua oração vira maldição. Quem desvia de ouvir a lei do Senhor. Irmão, você lê esse versículo aqui, eles não vão entender. Eles não vão prestar atenção, não vai adiantar. Né? Mas precisava ler isso aqui na igreja neopentecostal. Não precisa ler lá não, precisa ler aqui. Ler lá não vai adiantar nada. Eles não querem que ler aqui mesmo. Hã? Então vamos lá, ó. Não somos salvos por seguir a lei, mas quem é salvo segue a lei de Deus. Olha Efésios 2:10.
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Sabe, tipo antes da fundação do mundo, antes de você ser salvo, antes de você ser chamado, antes de você nascer, antes de você casar, antes de você ter filho, Deus já te chamou para as boas obras, Deus já te chamou para fazer o bem, Deus já te chamou para ser uma pessoa correta, o plano dele já era esse, ele já planejou que nós fôssemos pessoas corretas, pessoas justas. E como é que nós vamos ser? Aonde que nós vamos achar algo que diga o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer certo? É a lei do Senhor, é a lei do Senhor. É ela que me conduz. É baseado nela que eu vou saber o que é errado, o que é certo. E olha o apóstolo Paulo aqui, o que ele fala. 1 Coríntios 14, 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Quer dizer, apóstolo Paulo é o apóstolo da graça, mas aí ele vem dar uma ordem, ele vem dar uma direção para a igreja, e ele usa a lei. Prestou atenção? É o apóstolo da graça, mas ele vem dar uma instrução para a igreja, e nessa instrução ele usa a lei. Ele fala, olha, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, porque assim a lei determina. Quer dizer, apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, ele usa a lei para dar a sua direção na igreja. E nós não é para cumprir a lei mais. Como é tremendo isso? Como tem muito ensinamento errado por aí. Não podemos observar a lei para acusar os outros, mas para pôr em prática os seus mandamentos. Porque aqueles poucos que ainda observam a lei, o objetivo parece que é mais para acusar os outros do que para pôr em prática os seus mandamentos. Então, aqui, depois eu tenho mais para frente um pouco, eu vou falar sobre, eu vou dar uma instrução mais detalhada sobre julgar, mas já de cara aqui eu quero dizer o seguinte, que julgar, a gente pode julgar e deve, mas tem que ter um certo cuidado, não é ficar julgando de qualquer jeito não, entendeu? Então depois eu vou explicar melhor, mas já para vocês irem entendendo aqui, ó, Tiago 4,11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, Deus ele nos instrui a ser observador da lei, não juiz, né? E não juiz. Embora em algumas situações é necessário julgar, depois, como já disse, mais para frente eu vou explicar melhor isso aqui, essa questão de julgar aqui. Porque julgar pode, deve, em algumas situações, Deus até ordena que julguemos, né? Até ordena, né? Mas tem que ter cuidado com esse negócio de julgar, não pode ficar julgando assim, prender a lei para ficar falando mal dos outros, entendeu? E aqui, está falando sobre falar mal. Eu tenho que observar a lei, de repente, até para prestar atenção que o outro está fazendo alguma coisa errada, e tentar ajudar ele, aí sim. Mas não para ficar falando mal, meter a língua em todo mundo. Não, isso aí não é de Deus não, né? Então, ó, Mateus 7, de 1 a 5, não julgueis para que não sejais julgados. Então, o texto aqui que diz que é para não julgar é nesse sentido, julgar levianamente, julgar, né, para ficar falando mal dos outros. Pois o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Então, eu posso julgar. Então, o que acontece? Se eu fizer um julgamento que fala, não, aquele cara está agindo errado, e eu for tentar ajudar ele, o que vai acontecer? Segundo a palavra de Deus, a hora que ele for me julgar, ele vai fazer o mesmo, ele vai tentar me ajudar, vai ser benção. Viu? Vai ser benção. Agora, se eu julgo levianamente só para catucar, vai vir de volta do mesmo jeito. Prestou atenção? Então, porque vês o arqueiro no olho do teu irmão, e porém não reparas na trave que está no teu próprio, como... Até aqui tá bom, porque mais para frente eu vou falar mais sobre, eu vou ser mais específico a respeito desse julgar aí. 13. Então, na dispensação da graça, temos que ir além de cumprir a lei em um monte de regrinhas. Deus não muda, eu não sei se eu posso dizer que o padrão aumentou. Eu não sei, porque Deus não muda. Mas, se mudou alguma coisa aí, o padrão aumentou, ele não diminuiu.
Por quê? Porque como hoje o Espírito Santo age de uma maneira diferente, não é que Deus mude, mas como hoje, depois da morte e ressurreição de Cristo, o agir do Espírito mudou um pouco, então, de repente, algumas coisas nesse sentido podem mudar também. Então, nós temos que ir além. Olha o que diz Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nela. Mateus 5:28 diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Né? Então, você vê, no Velho Testamento, a palavra era, né, se você adulterar, né, se sair com a mulher, já adulterou. Aqui é só olhar com intenção impura. Nós precisamos, lógico, né, é um grande mal entendido também em relação a isso aqui, né, de achar que se passou assim na mente alguma coisa assim, a pessoa já tinha intenção e já adulterou. Né? Isso é um equívoco muito, muito grande também, porque, sabe por quê? Eu imagino o seguinte, que cada caso é um caso e, né, não dá para se ter um padrão. Mas vamos supor, uma pessoa que ela tem uma vida muito perversa, né? Prostituta e tal, e ela vai para a igreja, ela converte de verdade, converteu. Aí você acha que ela vai esquecer aquelas coisas que ela fazia lá na prostituição, na coisa? Ela vai esquecer totalmente, vai ter uma amnésia? Aquilo pode vir na cabeça dela, um pensamento na cabeça dela, do dia que ela estava no motel, pode vir aquilo na cabeça dela. Aí já adulterou? Não. A intenção é o seguinte, é quando a pessoa tem uma intenção. Uma coisa é o pensamento. Tem um provérbio, não é bíblico não é da Bíblia, o provérbio que eu falo é um ditado popular, que a gente não pode impedir que os pássaros sobrevoem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele sente, faça ninho. Então, você não pode impedir que venha pensamentos, que você se lembre de coisas obscenas, que você se lembre, principalmente, é o que eu estou falando. Acho que quem é crente há bastante tempo, talvez isso é menos. Mas quem é crente há pouco tempo e tinha uma vida muito perversa, irmão, isso aí é constante na mente da pessoa. Então, não tem pecado nenhum. Aí a pessoa, ela vai se purificando, ela vai melhorando com o tempo. Ela vai, né, melhorando os pensamentos, vai mudando os pensamentos. Mas o que aqui a Bíblia diz? Que já adulterou quando a pessoa tem a intenção. Intenção não é lembrança, não é pensamento. Intenção é o seguinte. Aquilo ali, olha, se ela topasse, né? Se ela topasse, eu ia. Aí pronto, é nesse caso, aí já adulterou. Aí já adulterou, porque aí você não vai, a pessoa não vai fazer porque não teve oportunidade, mas ela já adulterou. Entendeu? Então tem que entender bem isso, porque pensamento, assim, de você se lembrar de uma coisa assim, aí já adulterou e tá ruim o negócio. Tem nada a ver. Intenção é quando você, na verdade, já tomou uma decisão no seu coração. Por exemplo, Davi olhou para a mulher lá em cima, e eu estou falando aqui, mulher, mas não tem nada a ver, qualquer outra coisa também. Você tem a intenção de roubar aquele dinheiro. Mas aí você não teve oportunidade, o cara chegou antes, pegou o dinheiro e levou. Você já roubou, meu filho. Para Deus você já roubou. Já é ladrão. Mas aí se você passou pela sua cabeça, puxa vida, hein? Quando eu era do mundão, aquilo ali eu já tinha pegado. Não, você não pecou. Você só lembrou que você roubava. Então, a mesma coisa em relação a, né, prostituição. Você lembrou. Isso não é pecado. Agora também tem um detalhe que é bom dizer, né? A pessoa começa a lembrar de coisa assim e não pode também ficar gostando de ficar pensando naquilo também, porque aí também já começa a complicar. A pessoa não pode ter prazer, né? De lembrar daquilo, né? Você começar a ter prazer de lembrar daquilo, aí já vai começar a descer pro coração, né? Aí não vai ficar só na mente. Tá certo? Na dispensação da graça, temos que ir além de cumprir a lei e um monte de regrinhas. Porque temos que fazer não só o bem, mas temos que fazer o bem que Deus quer que eu faça. Eu tenho que ser dirigido por Ele. Eu tenho que ser conduzido por Ele. Depois vou chegar nisso daí também. Que não fazer o bem é pecado, perdão, não fazer a vontade de Deus, mesmo que você esteja fazendo algo que é aparentemente bom, não só aparentemente bom, algo que é bom, que é legal,
que né, não tem pecado nenhum nele, mas não foi o que Deus mandou, você está pecando também. Você está pecando também. Então, a pessoa, eu fico pensando o seguinte, né? A igreja, por exemplo, é lógico, se você tem uma igreja que você se identifica e está perto da sua casa e fala, nossa, legal, a igreja eu gosto, ainda por cima é pertinho da minha casa. Beleza, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, agora esse negócio, por exemplo, de ir na igreja mais perto da casa, para ficar confortável, você está indo na igreja, você está fazendo o bem, mas é a vontade de Deus que você vá na mais perto da sua casa? Que de repente está pregando tudo errado? Então, quando você vai fazer as compras, você compra sempre no mercadinho, perto da sua casa, que é o dobro do preço, as marcas geralmente são piores, você vai mais longe para poder comprar uma coisa, um produto melhor, com um preço melhor, não vai? Não vai. Então mas a pessoa está indo na igreja, mas é a vontade de Deus aquela igreja para ela? Mas muitas vezes não era. Então, não é só fazer o bem, mas é fazer o bem que Deus quer que você faça. Então, na dispensação da graça, nós temos que ir além de cumprir a lei, além de cumprir a lei. Então, o povo não quer nem cumprir a lei, mas nós temos que cumprir a lei, e além de cumprir a lei, temos que ir além ainda. Ó. Então, se você achou que ia ouvir uma palavra mais amena assim, que é meio fácil, hoje você está ouvindo uma que o negócio é mais difícil do que você imaginava. Tem que ir além. Né? Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei por quê? Por quê? Amor, você tem alegria, você tem paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pô, você está cumprindo toda a lei. Aí você está cumprindo toda a lei. Por isso que a Bíblia diz, contra essas coisas não há lei. Não é que por causa dessas coisas a lei vai desfazer a lei. Não, não. É porque, né, você fazendo essas coisas, você está cumprindo a lei. Então, o inferno existe, irmãos. O inferno existe. Porque as pessoas às vezes têm uma ideia, né, que o inferno pode ser só, não existe, né, literalmente, né? Então, eu não sei se existe literalmente, no sentido de que o inferno, um local assim, de fogo e tal. Não sei, literalmente nesse sentido, não sei se existe. Eu imagino que o inferno, o fogo é só um símbolo do que tem lá, o que pode ser pior do que o fogo. Porque o símbolo, geralmente, ele sempre é inferior àquilo que ele simboliza. Entendeu? Deve ser pior do que o fogo até. Entendeu? Mas literalmente no sentido de que existe mesmo, de verdade. Ele pode não ser físico, vamos dizer assim. Eu não creio que o inferno seja físico, mas ele existe de verdade. Não é historinha, não. Pode ser, deve ser um lugar espiritual. Não sei se é um local físico. Não sei se o fogo é fogo físico, mas ele existe de verdade. A pessoa vai ser lançada no inferno. Inferno não é deixar de existir. Morreu é igual ao animal. Morreu. Que tem gente que acha isso, até é crente, viu? Que morreu, acabou. Aí ela não existe mais. Isso aí é o inferno. Não. A Bíblia fala por sofrimento eterno. A vida eterna e o sofrimento eterno. A pessoa vai para o sofrimento eterno. Não tem esse negócio de morreu, acabou. Isso aí que é o inferno. Não. Então, Apocalipse 14, 10 e 11 diz assim: também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da ira. Olha, isso aqui, tem gente que acha que ira é só no Velho Testamento também, né? Mas isso aqui é de Apocalipse, aqui é João que escreveu. Então, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Então, vamos lá. O que é o vinho sem mistura aqui? O vinho aqui é a ira de Deus, e sem mistura é sem misericórdia. Porque hoje, a ira de Deus, ela já está sendo lançada por aí. Esse povo aí que é homossexual, que coisa, isso aí já é a ira de Deus, geralmente, né, foi derramada sobre eles. Já é a ira de Deus, mas é uma ira com mistura, tem misericórdia. Agora, no final, a ira será sem mistura. E olha o que eu sempre falo para os irmãos, eu ministrei uma palavra sobre o inferno aqui, e eu sempre falo para os irmãos que
O inferno não é a ausência de Cristo. O inferno é a ausência da paz de Cristo. Ela é a ausência da comunhão com Cristo. Mas ela não é a ausência de Cristo. Olha o que diz aqui. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. O diabo ele não é perfeito. O diabo ele não tem poder, ele não é onisciente, ele não é onipotente. Se fosse o diabo que ficasse tomando conta do inferno, você ainda tinha uma chance de fugir de lá. Mas como não é o diabo, é o próprio Cordeiro que vai tomar conta para ninguém saia dali, a chance é 0,000. Que lá no inferno, não é o Satã, que é o dono do inferno, que é o reizão lá, vai ficar judiando dos outros. Não. Ele está judiando os outros por enquanto. Lá no inferno, mesmo final, que no fundo se chama Lago de Fogo, lá vai ser lançado a besta, o falso profeta, o anticristo, tudo, o demônio ainda vai ser lançado lá. E aí, junto com todos aqueles, os seres humanos que não obedeceram também, entendeu? Vai ser lançados todos lá. E o diabo vai estar no mesmo nível dos outros lá, ele vai perder essa liderança dele. Ele vai estar sendo judiado também, sofrendo também, tanto quanto os outros. E eu acho que se alguém tiver que sofrer mais, o diabo é o que ia sofrer mais, mas eu não sei, eu acho que não tem assim, eu não tenho base bíblica para dizer que no inferno tem um lugar para aqueles que sofrem mais e os outros sofrem menos. Não sei se vai ter esse lugar, eu acho que não, porque pelo menos não tem na Bíblia assim, né? Acho que o inferno, acho que eu vou falar um negócio para você. Eu acho que só tem um motivo. Que não tem um lugar pior do que o outro. Sabe por quê? Porque o inferno já é o sofrimento máximo possível, não tem como piorar. Tem um lugar mais pior que o outro, porque ele já é o máximo possível. Entendeu? Então, irmãos, então não brinca com Deus, irmãos. A coisa é séria, irmãos. A coisa é séria. Não dá para brincar com Deus. Né? Então, é sério. A gente precisa se firmar com Deus. A nossa vida aqui é muito curta, nós não somos daqui. E o céu também, o céu é maravilhoso. Agora, a gente sabe que a Bíblia fala bastante sobre o galardão e que uns vão ter autoridade sobre tantas cidades. Isso aí é uma longa história, né? E não dá para mim explicar aqui agora. Mas a gente sabe que os cristãos, mesmo sendo salvo, vai ter uma prestação de conta. E como será isso? Eu não sei, não vou também entrar aqui, porque aí já é outra pregação. Vai ter uma prestação de contas. Na verdade, a maior prestação de conta quem vai dar são os filhos, não são os que não são filhos. Os que não são filhos, o julgamento, na verdade, é os cristãos que vão passar pelo julgamento. Por quê? Aquele julgamento, para ver se vai para o inferno, vai para o céu, o cristão não vai estar nesse julgamento. Mas esse julgamento, ele não é um julgamento, ele já é para dizer, olha, você vai para o inferno. Quem for julgado, ele não tem a possibilidade de mudar, de ser salvo. Você entrou no julgamento do juízo de Deus, do grande trono branco, o inferno já está garantido para você. Não tem muito direito à defesa, não tem muito acordo, não tem muita conversa. É só para dizer, ó, o julgamento do grande trono branco, você está indo para o inferno por causa disso, isso e aquilo. Pronto, foi embora. Acabou. Não tem muita conversa. Agora, o julgamento que eu vejo pela Bíblia, que vai ter mais conversa, que vai ter o advogado ali e tal, que vai, né, toma aqui o seu galardão, fosse fiel no pouco, no muito te colocarei, você tem isso aqui, você tem aquilo. Esse aí vai ser para os cristãos. Então, o céu vai ser bom para todos. Mas, segundo a Bíblia, uns terão uma posição maior que a outra. Entendeu? Às vezes assim, mas para mim, eu posso ser o último lá. Esse que é um engano seu, porque se tomar conta de 10 cidades ou tomar conta de uma cidade, se tomar conta de 10 cidades for ficar mais próximo de Jesus, por exemplo, isso aí eu queria tomar conta de bastante cidade. Você entendeu? Então a questão não é você querer ter posição lá, a questão é que pode significar essa posição? Sabemos que é coisa boa. E coisa boa, qual a melhor coisa mais boa que existe? Estar mais perto do Senhor possível.
né? Então, mas vamos lá, ó. Então, lendo de novo. Também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, que quer que receba a marca do seu nome, né? Então, a marca do seu nome, pastor, mas isso aí é só para quem vai receber a marca. Irmão, quem não é salvo, todos receberão essa marca, né? Essa é a marca do... Todos serão marcados. Pastor, mas e quem morreu? Jesus nem voltou ainda, o anticristo não veio. Irmãos, eu não acredito. Não duvido. Mas pelo que a Bíblia diz, eu não acredito que essa marca será literal, que alguém sairá marcando o outro para a testa. Pode ser que alguém saia na volta de Jesus, pode ser que mais para frente alguém saia marcando, mas a verdadeira marca não é aquela ali. A verdadeira marca do anticristo, ela é no coração. E as pessoas já estão sendo marcadas aí tudo quanto é lado. Eu já preguei aqui uma série de mensagens sobre a volta de Jesus, sobre o 666, sobre essas coisas, eu expliquei bem isso daí. Entendeu? Está lá no YouTube, vocês podem ouvir no YouTube, eu expliquei bem detalhado. Entendeu? Eu não acredito que essa marca ela é literal. Eu até acredito que muitas pessoas vão ser marcadas literalmente aí, mas essa daí não é a verdadeira marca. A verdadeira marca é aquela que está no coração. Porque essa marca na testa dá até para tirar do coração, não tem jeito. Elas estão sendo marcadas por aí. A Bíblia diz que é o seguinte: nós que somos salvos, nós somos selados. Fomos selados, já selados. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, já fomos selados. Nós que somos salvos, todos são selados. Os que não são salvos, todos serão selados também. Não existe diferença. O inferno é igual para todos. Então, pelo menos é o que eu estou falando. Não tem nada na Bíblia que diz que, né, tem um setor lá que é para aqueles mais perversos. Não tem porque, até mesmo porque eu acho o seguinte: quem foi menos perverso é porque ele não teve tanta oportunidade igual o outro. Porque se ele tivesse a oportunidade, ele também faria. É o que eu quero dizer para vocês. Nós não somos igual Hitler. Né? Hoje não, porque nós não dá para se comparar com Hitler, que nós convertemos, nós somos crentes. Mas estou falando do ser humano normal, que não é crente. Né? Ele só não faz o que o Hitler fez porque ele não teve oportunidade. Porque a naturezinha é a mesminha, igualzinho. Então, catuca o bicho para ver. Catuca a onça para ver se ela não fica brava também. Então, por isso que não há injustiça, porque o homem é mau mesmo, não adianta se assustar. O homem é mau mesmo. Agora, lógico, nós convertemos, essa natureza terrível ainda está na gente, mas temos agora uma outra natureza que luta por nós e que consegue equilibrar as coisas. E quanto mais você alimenta essa nova natureza, mais aquela velha vai morrendo. Mas vamos, estou encerrando. Olha, essa aqui é aquela parábola do rico, né, e do Lázaro. Lucas 16, 23, 31. Olha, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. A parábola é grande, eu não pus toda aqui que não dá para ler toda, mas eu preparei a palavra baseado no contexto todo, né? Eu coloco os textos principais. Então, aqui é a parábola do rico e o pobre, os dois morreram, um foi para o inferno, o outro foi, foi para o seio de Abraão. E aí então, versículo 24, então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Né? Então, olha, presta atenção nisso aqui. O inferno é um lugar terrível. O inferno é um lugar terrível. E não tem como um ficar ajudando o outro. Depois que foi para lá, não tem mais jeito. Aqui, ó. E além de tudo,
está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que desse testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles arrepender-se-ão. Aqui está a chave. Ó. Olha o que Abraão responde. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ou convencer, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Eu já expliquei aqui na palavra sobre os milagres, que ninguém é salvo por milagres. Milagre não salva ninguém. O que salva é a palavra, é a pregação da palavra. E se alguém não se converte pela pregação da palavra, ainda que desça um anjo do céu, ele não vai se converter. Ainda que ressuscite alguém dos mortos, ele não vai se converter. Porque a Bíblia não diz que o milagre, a vida está no milagre. A salvação está no milagre. A salvação está nos anjos. Entendeu? A salvação está na ressurreição de alguém. Não, a Bíblia diz que a salvação está, a vida está na palavra. A palavra só que tem o poder de gerar vida. O milagre não tem poder de gerar vida. Só a palavra. Então, ainda que desça um anjo do céu, né? Ainda que ressuscite alguém dos mortos, se não ouviu Moisés e os profetas, não vai se deixar persuadir também, não. É só a palavra que tem o poder de salvar. Só a palavra, não tem jeito. Ninguém é salvo pelos milagres. Entendeu? Agora, a pessoa, ela pode ser atraída pelo milagre para ouvir a palavra. Aí eu acho que sim, né? A pessoa vê um milagre lá e ficou interessada. Não converteu por causa do milagre. Entendeu? Então o milagre pode ser para chamar a atenção de alguém que já é eleito, já é escolhido. Então o milagre chama a atenção dele, ele vem e ouve a palavra e então ele toma a posição, né? Mas o milagre em si, ele não converte ninguém. Então quando um milagre acontece e acaba chamando a atenção da pessoa e ela vai e ouve a palavra, aí tudo bem. Mas não foi o milagre que converteu, foi a palavra, né? E a gente tem N textos na Bíblia, né? Que aquele povo de Deus, o povo de Deus não converteu, entendeu? Ouviram a palavra, uma boa parte lá, entendeu? Eles viram tantos milagres lá, o povo de Deus lá, e abriu a terra foi um monte, e morreu tudo lá. E eles viram aqueles milagres. Foram 2, 3 centenas de pessoas que a terra se abriu, morreu lá. O pessoal de Coré, Datã, Abirão, né? Então, esses caras, irmãos, eles viram as 10 pragas. Eles viram o mar se transformar em sangue. Eles viram o mar vermelho se abrir. Eles viram o maná descer do céu, o pão descer do céu. Eles não converteram. Eles não converteram. Por isso que eu não tenho nada contra milagre. Pelo contrário, eu tenho tudo a favor. Eu quero ver milagre. Mas milagre não é. Eu sou só fascinado por milagre. Eu sou fascinado pelo dono do milagre. Jesus, o Espírito Santo, o Senhor, o amor, né? E aí eu acho que os milagres de repente vão acontecer, meio que naturalmente, mas não é uma coisa que a gente vai viver para os milagres. Então, irmãos, o inferno existe. Olha aqui Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Parece que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Inicialmente a ideia de Deus não era que o povo de Deus, que ser humano fosse para o inferno. Deus fez o homem perfeito. Mas Deus já sabia, lógico, que o homem iria, né? Mas essa não era a perfeita vontade de Deus. Prestou atenção? Deus já sabia, mas essa não era a perfeita vontade de Deus. Que uma metade do ser humano, muito mais da metade, eu creio que os que são salvos serão a minoria, a maioria vai para o inferno. Porque a Bíblia é bem clara: a porta é estreita e uma larga, e muitos se darão com aquela larga. E
poucos acertarão com aquela estreita. Então, e tem muitos outros textos. Eu creio que a maioria vai para o inferno. Né? É a minoria que vai para o céu. Né? Então, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Marcos 9, 43 e 44. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Acabou. Então, irmãos, o inferno existe, né? Eu não creio muito que ele será literal, que será fogo assim, de coisa mesmo, mas ele existe. Ele existe de verdade, não é só um símbolo, não é uma coisa assim só para botar medo na gente, depois chegar na hora H, o Jesus falar: pegadinha do malandro, era só para vocês andar direitinho.